Agora nós iremos analisar o código-fonte da tela de cadastramento do plano de conta referenciado do SPED, tá? Então, foi seguido aí o mesmo padrão lá do plano de conta, ok? Então, nós temos aqui as classes plano de conta referenciado SPED Grid, plano de conta referenciado SPED Detalhe e seus respectivos controllers, tá? Então, vamos aqui visualizar essas telas e seus controllers. Primeiramente, aqui na tela de grid, eu tenho uma grid que está vinculada ao VO plano conta ref SPED VO, tá? Então, aqui no banco de dados, nós temos uma tabela chamada plano conta ref SPED, tá? Então, os dados visualizados nessa grid são os dados que estão armazenados nessa tabela, tá? Lembrando que aqui nós temos um campo do tipo char1 e que o nome desse campo é tipo, tá? Então significa que aqui nós teremos um combo column, tá? Então lembrando aí que nós temos que definir um domain ID para esse combo box, tá? No caso aqui foi definido o domain ID tipo plano conta SPED, tá? E quais são os possíveis valores para esse campo? Esse plano de conta pode ser sintética ou analítico, ok? Bom, então a grid, nós temos aqui a grid e seu respectivo controller, né? No caso aqui também nós temos um controller padrão, onde foi definido aqui o nome da action no servidor que vai receber as requisições realizadas aqui por essa classe, tá? Método load data padrão também define a ação, realiza a requisição e recebe os dados lá do servidor. Método before insert grid abre a tela de detalhe para que o usuário insira os dados do plano de conta do SPED. Double click também abre a tela de detalhe para que o usuário possa visualizar os detalhes desse plano de conta referenciado do SPED. E o método delete records realiza uma requisição para o servidor, informando quais objetos serão excluídos, né? Primeiro passa aqui o parâmetro da ação que será executada e logo depois os objetos que serão excluídos, tá? Então, esse aí é um controller padrão aí de desenvolvimento. Vamos aqui analisar agora a tela de detalhe, tá? Primeiramente, vamos abrir aqui as actions lá do servidor, que é o plano conta ref SPED grid action e o plano conta ref SPED detalhe action, tá? Aqui nós temos a action da grid, uma action padrão, método load, nenhuma modificação em relação ao que já foi desenvolvido nas outras telas, métodos insert e update realizado pelo detalhe e o delete também, método padrão de uma action grid, ok? Aqui na tela de detalhe nós temos um form, esse form também está vinculado aqui ao VO plano conta ref SPED VO. Temos aqui seus respectivos atributos. Temos aqui um combo box control, tá? Lembrando que você tem que definir o atributo domain ID. O controller desse form é o plano conta ref SPED detalhe controller. A action é o detalhe action, né? O plano conta ref SPED detalhe action. Método load realiza uma requisição para o servidor, da mesma forma que o método insert, passando seus respectivos parâmetros, né? Primeiramente aqui no método load a ação a ser executada, o ID do plano de conta, aqui no método insert a ação, que é uma ação de insert, o objeto a ser inserido, depois de inserir os dados, emite uma mensagem para o usuário, update record realiza uma requisição, passando o objeto a ser alterado aí como parâmetro. Logo depois que altera os dados, emite a mensagem para o usuário e também atualiza os dados lá da tela de grid, tá? Então aqui na action temos a definição do nome da action, a identificação da ação que será executada, o método load vai carregar os dados de um determinado plano de conta, o método insert insere um novo registro de plano de conta referenciado do SPED,
O método update altera os dados de um registro já cadastrado no banco. Ok? Bom, então, nenhum segredo no desenvolvimento dessa tela de cadastramento do plano de conta aí referenciado do SPED.